3, vamos estar lendo Gálatas 3. A gente prepara tanta coisa, mas na hora parece que escapa a maioria das coisas que a gente quer falar, parece que a maioria delas escapa. Eu vou tentar lembrar de tudo que eu estava pensando em dizer para poder o culto, a pregação poder fluir. Gálatas. Fica depois de 1 Coríntios, depois de Romanos, depois de Atos, Romanos, Coríntios. Amém? Vamos encontrar? A irmãzinha ela está procurando, achou? Vai no índice, olha o índice da Bíblia, a irmã aí. Vai lá, tá com a Natália. É Gálatas qual? Ali. Pronto, todas encontraram. Atos não, Gálatas 3. Gálatas 3. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quiserem saber e só queria saber isto de vós. Permanecestes, ó Espírito, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que, tendo padecido tanto, se é que isto também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, sabeis vós que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. As irmãs podem assentar em nome do Senhor Jesus. Eu vou tentar simplificar o capítulo 2, o capítulo 3 e o finalzinho, o capítulo 5. Aqui os Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, pelo que a gente pode ler, pelo que a gente pode entender, esses insensatos estavam querendo se justificar pelas obras da carne. Eles estavam praticando, como a gente leu aqui, começaste pela graça, agora você vai terminar pelas obras. Você começa pela graça de Deus e agora termina pelas obras da carne. Então esses homens estavam tentando se justificar perante Deus, praticando a circuncisão, guardando o sábado, não comendo certas coisas, fazendo e não fazendo certas coisas. Estes homens estavam tentando se justificar e dizendo que isso vinha da parte de Deus. Aqui no capítulo 2, Pedro estava com os gentios, fazendo as coisas normais, naturais, não observando o sábado, comendo de todas as comidas, fazendo todas as coisas normais que
dos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Deus, Jesus Cristo, evidenciou, crucificado entre vós, só queria saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o homem, sempre que alguém tentasse justificar, lembre-se dos Gálatas, nós somos justificados pela graça de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. É por isso que nós somos justificados. Um homem jamais vai conseguir se justificar diante de Deus, não importa quantas coisas boas ele tenha feito aqui na terra. O homem faz caridade não para ser salvo, mas porque ele é salvo, ele faz a caridade. Ele é salvo, então ele quer salvar ao outro. Não é para se salvar. Ele não prega, ele não faz as coisas na igreja para se salvar. É pelo contrário, é porque ele é salvo, é que ele faz aquelas coisas. Aquela viúva que deu 2 moedinhas na oferta, e Jesus vendo aquilo, Jesus falou que aquilo era a melhor oferta de todas. Por que aquela viúva fez aquilo? Porque ela deu as únicas 2 moedas que ela tinha. Será que ela fez aquilo para se justificar? Será que ela fez aquilo para se salvar? Não, é porque ela já era salva. Ela já era salva, então ela fez aquilo porque exatamente ela era salva. Não devemos proceder como algumas pessoas que nos dias de hoje guardam o sábado, têm o sábado como o selo de Jesus Cristo. Eles guardam, eles não comem carne. Os judeus fazem isso, o pessoal do 7º dia faz isso, outras igrejas também fazem isso. Não somos justificados pelas obras da carne. Imagina se você tivesse que ser salvo pelas suas obras. Imagina como isso seria difícil, isso seria impossível. O homem não pode justificar-se a si mesmo. Isso é graça de Deus, isso é bênção de Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário. Vamos continuar lendo aqui o versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilha entre vós. Falo pela obra da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabe, pois, que os que estão na fé são filhos de Abraão. Aqueles judeus, nessa época aqui, que Paulo estava pregando isso para aquelas pessoas, eles tinham o Abraão como seu pai e como o grande patriarca. E eles faziam discriminação com os gentios. Quem são os gentios? São as nações fora Israel, os que não estavam na aliança, na antiga aliança. A antiga aliança era com Israel. Agora a nova aliança é com a igreja. Nós somos a aliança de Deus, nós somos da aliança de Deus. Então essa comparação de ser filho de Abraão significa também
que os gentios são filhos de Abraão, porque eles se glorificavam. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Mas aqui Paulo diz, os gentios também são filhos de Abraão, porque eles abraçaram a fé, assim como Abraão também abraçou a fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, a palavra de Deus, as Escrituras, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão, reforçando o que eu acabei de falar. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Maldição, maldição, porque Deus fez um concerto com o seu povo antigo. O povo de Deus era Israel. O povo de Deus hoje é a igreja. Nós somos Israel de Deus. Nós somos igreja de Cristo. Então, a antiga aliança foi feita com o povo, com Israel. De sorte que então, todos aqueles que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição. Então, por isso ninguém conseguia justificar-se a si mesmo, porque estavam debaixo de maldição, porque ninguém consegue justificar a si mesmo. Todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus, perfeito, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, nascido de mulher, se fez maldito, carregou todo o nosso pecado, e sobre ele estavam todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso está em Isaías, e fala que o castigo da paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus ali na cruz, sendo um perfeito cordeiro, foi imolado a Deus, foi morto para Deus. Diz mais a Bíblia que Deus agradou moer Jesus. Deus agradou moer Jesus por causa do pecado que estava sobre o Senhor Jesus, e ele foi morto sem abrir a boca. A Bíblia fala que ele foi como levado ao matadouro, e como ovelha muda não abriu a sua boca. Então, sobre o Senhor Jesus estava todo o pecado do passado, o pecado do presente e o pecado do futuro. Então, não importa quantas vezes você pecar, se houver arrependimento, o Senhor apaga a nossa culpa. Existem três estágios que o crente vai passar. Eu aprendi isso recentemente vendo um vídeo muito bom na internet. Existem três
evoluções. Existem 3 evoluções que um crente ele passa. Quando o crente ele aceita o Senhor Jesus, a culpa não é atribuída a ele. A culpa não é atribuída a ele. O Senhor apaga a culpa. Mas o pecado, o crente continua pecando. O crente não recebeu uma mente de um corpo glorificado. O crente, ele tem um corpo corruptível. Porque nós temos um corpo corruptível, a nossa mente também é corruptível. Então, a gente há uma luta entre a carne e o espírito para fazer a vontade de Deus. A gente nunca vai ter um pensamento totalmente correto. A gente peca em pensamento. A gente peca no coração, desejando uma coisa que não é para ser desejada. Por exemplo, poxa, aquela irmã, ela está tão bem, poxa, nada na vida dela dá errado, nada na vida dela, poxa, eu queria ter a vida dela, eu queria ter o carro dela, a casa dela. Em Êxodo está dizendo, não cobiçareis a casa do teu próximo, o gado do teu próximo, a mulher do teu próximo, a roupa do teu próximo. Não cobiça, não pode cobiçar, é pecado. Então, só no coração de você, poxa, aquele carro é tão bonito, como eu queria ter o carro da irmã, como eu queria ter o marido da irmã, a casa da irmã, os filhos da irmã é abençoado, mas os meus filhos não são abençoados. Então, só no desejar, o irmão, a irmã está pecando. Então existe a evolução. Primeiro a gente é livre da culpa. Depois vem a segunda etapa, a santificação. A santificação. A Bíblia diz, sem santificação não veremos a Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Então é preciso santificar-se. E quando é que eu vou chegar num nível de santidade boa? Aqui na terra não. Aqui na terra não. A gente sempre vai estar santificando. Se a gente viver 100 anos, a gente vai viver 100 anos santificando. 100 anos santificando. Porque aqui na terra, com esse corpo corruptível, nessa terra entregue ao diabo, a gente nunca vai chegar ao nível de santidade agradável a Deus. Então sempre é uma luta, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, e o corpo não quer, e a mente não quer, e a vontade não quer, e você está lutando, eu tenho que ler, eu tenho que me santificar, eu tenho que ir para a igreja, mas todo dia tem culto, todo dia tem igreja, mas que coisa, eu já estou ficando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Aqui não acaba, é santificando, dia após dia, porque há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito está ligado a Deus, mas a carne está ligada às coisas do mundo. Então é sempre uma luta para o crente fazer a vontade de Deus, é uma luta. Então a gente primeiro, quando a gente aceita Deus, a gente é livre da culpa, depois a gente entra na santificação. Essa vai durar a vida toda. E por último, a glorificação, quando a gente vai para o céu e o Senhor irá nos dar vai nos transformar a carne. A Bíblia, lá eu acho que é Apocalipse fala, quando o incorruptível cobrir o corruptível, quando nós ganharmos um corpo glorioso, não será outro corpo, será este corpo, só que ele vai ser transformado em um corpo glorioso, em um corpo como o corpo de Jesus. Assim que Jesus ressuscitou, ele ganhou um corpo glorioso e ele foi assunto aos céus. Esse corpo de Jesus, os discípulos
estavam fechados numa casa, ali, falando, Jesus ressuscitou, não, Jesus não ressuscitou, Jesus ressuscitou, não, Jesus não pode ter ressuscitado. Eis que Jesus entra ali, ninguém abriu a porta para ele, ninguém abriu a porta, ele entrou sem ninguém abrir a porta e saudou os irmãos, ele comeu, ele bebeu, ele desapareceu em um lugar, apareceu em outro lugar. Esse era o corpo glorioso de Jesus, esse era o corpo glorioso, e no final foi assunto aos céus, subiu aos céus. Vamos continuar lendo aqui, que eu gosto de indo lendo e indo dando a explicação aqui de acordo com o Senhor Jesus. Eu acho que eu parei no 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se a aliança ou o testamento, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o muda, nem o acrescenta. Ora, a promessa fora feita a Abraão e a sua descendência, não diz e as descendências, como falando a muitos, mas de um só, a quem a descendência, que é Cristo. Vamos começar a ler, entender toda essa história aqui de promessa, sabendo que, inicialmente, a primeira menção do Redentor, a primeira promessa do Redentor, que ele ia vir, foi lá no Éden, quando Jesus falou que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. E dali foi se seguindo várias promessas de que o Messias ia nascer, o Messias ia vir, E ele veio, mas Israel o negou. Somos hoje Israel de Deus, somos o povo eleito, somos a nação do Senhor, a igreja é a nação do Senhor, o povo eleito do Senhor, somos Israel de Deus, somos filhos de Abraão, assim como aquelas pessoas em Gálatas queriam justificar porque tem um pai Abraão, tem como pai Abraão, nós pela fé temos Abraão como pai. Aqui eu queria dar uma passada aqui no capítulo 5, versículo 16, fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Como eu estava pregando mais cedo, há uma luta entre a carne e o Espírito. A carne tende às coisas do mundo e o Espírito, ele se liga a Deus. Eu vou ler aqui o 16. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aquela luta que eu estava falando anteriormente. Há uma luta. O crente, quando isso vai terminar? Aqui na terra nunca. Aqui na terra nunca. Porque estamos em santificação. Essa santificação vem com luta. De pouco em pouco vamos nos santificando. Somente quando Jesus vier, ou quando nós morrermos, nós vamos ser santificados
completamente, vamos alcançar um nível de santificação que agrada ao Senhor Jesus, que agrada a Deus. É claro que não é por conta disso que eu não vou jejuar, que eu não vou orar, que eu não vou ir para a igreja, não. A ideia, a pregação é para que as irmãs venham se santificar, venham buscar a santificação, tendo em vista que não é por obras da carne, mas pela graça de Deus, pela fé é que nos é dada a participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai pôr uma mesa e Ele mesmo vai servir essa mesa. E aí nós vamos nos assentar ao lado do Senhor Jesus, ao lado de Abraão, Isaac, Jacó. Vamos nos assentar naquela mesa lá no céu e vamos compartilhar ali da boda do Cordeiro. Continuando lendo aqui, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensão, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os quais são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. A gente lê a Bíblia e Deus vai colocando várias coisas para a gente. Deus vai dando várias interpretações, Deus vai explicando, Deus vai dando a interpretação. O que eu aprendo aqui que nós devemos ter uma vida voltada para o Senhor Jesus, sempre com fé, sempre crendo na sua palavra, porque o Senhor nos justifica. Eu não posso justificar a mim mesmo, eu não posso falar para Deus: olha Deus, eu prego na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso. Eu não posso tentar me justificar. Ah, mas eu pequei esse pecado aqui porque eu sou homem. Não, eu pequei isso aqui porque eu ganho pouco. Sempre que a gente tentar se justificar de qualquer forma, a gente está fazendo que nem os Gálatas, que tentava justificar circuncidando, guardando o sábado, não comendo isso, não comendo aquilo, não fazendo isso, não fazendo aquilo. Eles tentavam se justificar dessa forma, mas Paulo combateu fortemente eles. Então, sempre temos que ter em mente: somos justificados pela graça de Deus. E é pela graça de Deus que nós vamos conseguir entrar no céu. As pessoas até julgam a gente: ah, você vai entrar no céu porque você vai para a igreja todo dia, né? Mas eu não tenho paciência para ir para a igreja todo dia, não.
sabe do meu coração. Não. A gente vai para a igreja não é para ser salvo. A gente vai para a igreja porque a gente é salvo. A gente é salvo, por isso que a gente faz a comunhão aqui com os irmãos. É uma diferença você ir para a igreja para ser salvo e você ser salvo. E por você ser salvo é que você faz caridade, que você dá dízimo, dá oferta, que você vai para a igreja, que você louva. A gente tem que colocar isso na cabeça. A gente tem que tirar esse fardo pesado de todo dia ir para a igreja, todo dia tem que orar, todo dia tem que fazer, Não, a gente faz exatamente o oposto. Porque somos salvos é porque a gente ora. A gente ora porque a gente é salvo. A gente jejua porque a gente é salvo. A gente lê a Bíblia porque a gente é salvo. Diferente das outras pessoas que acham que Deus vai abrir uma exceção. Não, vou abrir uma exceção aqui. O irmão ganha só um salário mínimo. Ele pode botar um gato na casa dele de luz, ligar o ar-condicionado dia e noite, não tem problema não. Deus sabe do coração dele, sabe? Não. A gente não pode proceder como o mundo procede. A gente não pode proceder como o mundo procede. Eu passei bastante da minha hora. Espero que as irmãs tenham recebido da parte de Deus a palavra. Eu pensei em outras coisas, mas me fugiram à mente, então eu tentei falar aquilo que o Senhor me deu e eu tentei colocar da melhor forma possível. Orem por mim, eu estou doente há bastante tempo, tenho muitos problemas, às vezes eu não consigo ficar até o final do culto, sempre quando eu venho eu trago um remédio. Eu trouxe, está aqui em algum lugar. Sempre quando eu venho eu trago um remédio, uma dor que vem do nada e eu tenho que deitar e é complicado, mas com a minha fraqueza eu tenho tentado buscar o Senhor da melhor forma possível. Eu fico feliz de poder pregar, é onde eu me sinto à vontade. Eu não me sinto à vontade em nenhuma parte do culto, mas quando eu estou pregando, quando eu estou falando da Bíblia, quando eu estou falando de Deus, eu me sinto muito à vontade. Eu gostaria de pregar outros dias, mas devido àquele meu problema de saúde, eu tenho medo de acabar marcando uma coisa e não poder cumprir. Domingo eu vou pregar, e chega domingo eu faço mal e não posso vir. Aqui não, aqui eu me sinto bem à vontade, bem tranquilo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.